Falar mais da escala 6 por 1, então, que é a nossa realidade, Luara. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê o fim da escala de trabalho 6 por 1, deve ser votada em maio na Câmara dos Deputados. Segundo o presidente da Casa, Hugo Mota, a pauta vai ser tratada como prioridade e o Brasil está maduro para enfrentar a escala. A PEC foi enviada para a Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, vai para a Comissão Especial. Para a Mota, é uma oportunidade para amadurecer a proposta e medir os impactos para a economia brasileira. Vamos entender como ficaria, na prática, a mudança para o trabalhador ou as mudanças para os trabalhadores com o Daniel Duque, que é doutor em economia e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, bom dia. Vamos começar conversando, é um tema que diverge aí as opiniões, mas a gente quer saber na prática o que pode trazer de mudança com a proposta do jeito que ela está ainda, tá? É um ponto importante. Muitas categorias são regulamentadas, seguem convenções coletivas, aquelas que têm amparo de sindicato. Como seria migrar de uma escala 6 por 1 para uma jornada, por exemplo, 5 por 2? Certo. Bom, a gente, de fato, né, já tem muitos setores, muitas empresas que fazem já esse tipo de acordo em que os contratos de trabalho são de 40 e não 44 horas. No entanto, os contratos de 44 horas ainda são predominantes, né? Mais da metade, né, dos postos de trabalho formais, eles são em contratos de 44 horas, especialmente no comércio e na construção, por exemplo. Então, se a gente reduz a jornada, né, para 40 horas em todos os segmentos, são, por exemplo, esses setores que são mais afetados, né? E aí o que isso causa é um aumento do custo do emprego formal, né? Você não pode reduzir salários nominais, de modo que o salário por hora ele acaba tendo um aumento significativo, especialmente ali nesses setores, né? Setores que têm uma concentração de trabalhadores por esse tipo de contrato. E com isso, você acaba gerando uma redução, principalmente das contratações futuras, né? Ou seja, ao invés de expandir a atividade, você mantém ela menor, porque não é financeiramente viável, né? Você contratar mais pessoas. E aí, com isso, você acaba tendo uma redução do número de empregos gerados ao longo dos anos, podendo chegar aí a uma perda de 600 mil empregos formais, não gerados devido a esse aumento do custo do trabalho por hora trabalhada. O Daniel, explica pra gente, se esse projeto for aprovado, o regime de trabalho fica os 5 dias de segunda a sexta necessariamente, as folgas sábado e domingo, ou o empregador negociaria diretamente com os funcionários como é que iam ser as folgas e os dias trabalhados? Isso obviamente vai depender do próprio texto, né, que o Congresso vai aprovar. Enfim, acho que ainda está. Os primeiros textos, né, da escala, do fim da escala 6 por 1, eles eram muito vagos em relação a como essas mudanças aconteceriam. Esse é um dos problemas, acredito eu, no total debate. Há pouca discussão em relação a como ficariam as mudanças. Obviamente, o ideal seria haver maior flexibilidade em termos de negociação de como seriam feitas essas horas extras. Não necessariamente, né, precisaria ser 5 dias de semana e 2 de folga. E claro, qualquer tipo de trabalho além desse, né, você teria que entrar para a carga de horas extras, que aí são pagas um pagamento maior, né, do que o normal. Enfim, mas acho que isso é uma questão a ser amadurecida pelo Congresso. É uma discussão que já deveria, enfim, a gente já está sendo colocada, mas que ainda só se fala realmente do fim da escala 6 por 1 sem ainda ter uma compreensão do que vai ser, do que vai substituir o atual modelo. Agora, existe também uma linha de raciocínio, Daniel, de que precisando reduzir a jornada desses trabalhadores, que as empresas, para manter produtividade, manter lucro, precisariam contratar mais. Não poderia ter um retorno também, talvez em médio e longo prazo para a economia, tendo mais pessoas empregadas, com carteira assinada, um trabalho mais formal, com garantias e
consequentemente aumentando o poder de compra de algumas famílias? Ou você analisa que isso não deve acontecer justamente devido à carga tributária aqui no país? Essa é uma ideia errada, né? Infelizmente, né? Que as pessoas acreditam que se você tem menos trabalhadores trabalhando menos horas, você é obrigado, né, a contratar mais trabalhadores. Isso não acontece, porque as empresas, os empregadores, eles não são obrigados a manter o mesmo nível de atividade, né? O mesmo nível de produção. Se você, num nível X de produção, você tem um custo que aumentou sem aumento de receita, e não tem por que esperar que você aumentaria a receita, o que acontece é que a empresa, o empregador, decide reduzir a atividade, né? Ou então deixar de expandir a atividade e com isso você contrata menos trabalhadores, porque justamente a hora, né, de um dos seus custos de produção ela aumentou. O que que isso significa em termos práticos? Vamos pensar aqui. Hoje em dia a gente tem farmácias, mercados, enfim, que estão ali abertos todo dia, de segunda a domingo, muitas vezes 24 horas. Nada obriga eles, por exemplo, a deixar o mercado fechado um dia, porque não está valendo a pena naquele dia você ter empregados, né, trabalhando 40 horas, né? Então, isso que significa, é por isso que você não deve ver um aumento de contratações, porque tem pessoas trabalhando menos. Acontece que o custo de trabalho está mais caro. Então, se você não tem um aumento proporcional das suas receitas, enfim, dos seus, do dinheiro entrando, isso, não quer, isso vai te forçar a reduzir a atividade. É o que acontece, por exemplo, em países mais desenvolvidos, enfim, Europa, etc., em que os salários são muito altos, há uma regulação do trabalho muito elevada, e aí com isso você tem muitas atividades, por exemplo, que não ficam abertas durante o final de semana, feriado, etc., né? Isso é diferente, por exemplo, de outros países como os Estados Unidos, em que as regulações de trabalho são mais flexíveis, e aí você tem mais horas trabalhadas, né, em relação a esses países. Ok, Daniel, e torcer também para que esses custos, né, no caso de aprovada o fim da escala, não seja repassado para o consumidor. Nós falamos com Daniel Duque, doutor em economia e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela sua participação aqui. Um bom dia, Daniel. Eu agradeço. Bom dia.